Olá, chegou a hora do seu diálogo semanal com os senadores e com tudo o que se faz aqui no Congresso Nacional. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. No programa de hoje a gente conversa sobre o acesso à cultura, a fiscalização dos gastos públicos e os saldos remanescentes do FGTS. No Passeata Eletrônica, os senadores Cacildo Maldaner e João Vicente Claudino falam sobre o uso das redes sociais no trabalho dos parlamentares. O Alô Senado está no ar. O preço dos ingressos para eventos culturais é incompatível com os ganhos da classe mais pobre no Brasil. A afirmação é do Wilson Moura Oliveira, da cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro. Ele pede que o custo do acesso à cultura seja discutido aqui no Senado. Com a palavra, o senador Randolfo Rodrigues. Então, Wilson, o Senado e o Executivo, a partir de uma ideia que foi incentivada e aprovada aqui a partir da senadora Marta Suplicy e depois da senadora Marta Suplicy no Ministério da Cultura, aprovou o Vale Cultura. O Vale Cultura é uma iniciativa que visa reduzir e, inclusive, baratear e tornar gratuito o preço dos ingressos. O Vale Cultura pode ser buscado e procurado nas empresas e também no poder público para reduzir, diminuir e, inclusive, ter acesso gratuito às casas de espetáculos em todo o país. A lei que cria o Vale Cultura foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff no final de 2012. O objetivo dessa lei é facilitar o acesso da população a produtos culturais, como livros e discos, espetáculos teatrais e musicais, além da entrada em cinemas e museus. Fique por dentro de mais detalhes sobre o Vale Cultura com a matéria da repórter Sheila Assunção. De acordo com o IBGE, 93% dos brasileiros nunca foram a uma exposição de arte, 78% nunca assistiram a um espetáculo de dança e apenas 14% vão regularmente ao cinema. Nas ruas, é fácil verificar o tamanho da exclusão cultural. De teatro, acho que eu nunca fui. No momento, eu não tenho ido. Não costumo ir ao cinema e nem ao teatro, de jeito nenhum. Uma das principais queixas é o preço das atrações culturais. Meus meninos mesmo vão, né? Apesar deles terem a carteira de estudante, eu ainda acho um preço caro ainda. Preço popular não está popular. É caro. Vale Cultura, o valor de R$50 será fornecido pelas empresas a trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos. Mas os empresários só poderão descontar até 10% do valor do vale do contra-cheque dos funcionários. Quem ganha acima de 5 salários mínimos poderá ter descontos que variam de 20% a 90% do valor do benefício, dependendo da remuneração. Nós estamos falando da primeira política pública governamental interessada efetivamente no consumo de cultura. Para estimular a distribuição do Vale Cultura, a proposta estabelece que os recursos usados pela empresa com a concessão do benefício sejam deduzidos do imposto de renda até 2017. A dedução fica limitada a 1% do imposto de renda devido. Seria muito bom, porque a maioria dos trabalhadores não tem acesso à cultura, não tem dinheiro, o orçamento é muito fechado. Aumentar o conhecimento, né, ia ter um leque de opções para a gente poder até passar pelas dificuldades do dia a dia, né? Extremamente positivo, porque se você não levar a cultura às pessoas de uma forma indireta, eu acho que ninguém vai ter acesso. O Vale Cultura não poderá ser trocado por dinheiro. O benefício deverá ser usado para pagar o acesso a cinema, teatro, espetáculos musicais, visitas a museus e atividades literárias, além da compra de livros, CDs e DVDs. Isso vai beneficiar pessoas, cidadãos, brasileiros. Esse é o dinheiro público e, na minha visão, é o dinheiro público bem empregado, em benefício do país. Por que não se fazem leis para punir o desvio de dinheiro público no Brasil? Quem pergunta é o Edgar Martins, que escreveu para o Alô Senado lá da cidade de Ivaiporã, no Paraná. Na opinião dele, é necessário criar leis para fiscalizar as obras públicas, já que tantos recursos são perdidos por conta da corrupção e de obras superfaturadas. O Edgar pergunta ainda: onde está o Tribunal de Contas da União para coibir esses abusos? A resposta fica por conta do consultor legislativo João Trindade. Pois bem, Edgar, na verdade,
As leis já existem para combater o desvio de recursos públicos, seja praticado por um político ou por outra pessoa. Então, na verdade, esse problema não é exatamente de falta de lei, não é a falta da legislação, é a questão do cumprimento da lei. Se você for olhar, lei que pune desvio de recursos públicos e lei que prevê a fiscalização de obras públicas, elas já existem no direito brasileiro. O problema é como fazer essas leis serem cumpridas. O problema é como fazer essas leis serem realmente respeitadas. E aí é que vem a importância do papel do TCU. O TCU, ele é um órgão que tem esse papel de fiscalizar não só as obras públicas, mas qualquer aplicação de dinheiro público. Então, todo o dinheiro federal, a aplicação dele é fiscalizada pelo TCU. Claro que uma das funções mais importantes é a fiscalização de obras públicas. E essa fiscalização, inclusive, o TCU ele realiza, seja por iniciativa própria, quer dizer, o próprio tribunal verifica que é preciso fiscalizar alguma obra, ou até por sugestão ou requerimento de um deputado, de um senador, ou até de qualquer cidadão. A Constituição diz que qualquer cidadão pode oferecer uma denúncia para o TCU para que seja instaurada uma tomada de contas, que é o nome do processo por meio do qual o TCU vai fiscalizar a aplicação de recursos públicos. Então, se você acha que na sua região você tem conhecimento de alguma obra pública em que você acha que há um superfaturamento ou um desvio de recursos, você, como cidadão, pode enviar uma carta, uma denúncia ao TCU, uma coisa simples, não precisa ser nada muito elaborado, pode mandar essa comunicação para o TCU, para que o TCU fiscalize e veja se realmente existe alguma irregularidade. Se houver, o TCU ele pode aplicar uma multa para os responsáveis, ele pode determinar os responsáveis que devolvam recursos públicos que estão faltando e ele pode também comunicar ao Ministério Público que vai poder processar, inclusive criminalmente, quem foi responsável pelo desvio de recursos. Quais são as vantagens do uso das redes sociais na comunicação entre o povo e os parlamentares? O Passeata Eletrônica conversou sobre essa questão com os senadores João Vicente Claudino e Cacildo Maldani. Hoje, com o sistema eletrônico, não tem mais distância. E você tem que estar ativo, a interação instantânea, sempre, ao mesmo tempo. Hoje não existe mais de mandar uma carta, até que ela chega, até que ela vem a resposta. Hoje é instantâneo, a evolução é essa, ninguém pode parar no tempo e no espaço. Acho que isso faz bem, isso é uma dinâmica, tudo se evolui, nada se perde, tudo se transforma. E as redes sociais hoje têm uma força extraordinária cada vez mais. Muito boa, eu acho que ela tem uma resposta de imediato. Ao momento que a TV Senado entra, que os eleitores acompanham, ou que é colocado na mídia uma opinião, uma votação, uma atitude que nós tomamos como representante do povo do nosso Estado, que há uma reação, principalmente através das redes sociais, é oportunidade para que nós possamos debater, esclarecer a nossa opinião e criar uma resposta muito mais imediata e direta. Então, eu tenho usado muito a rede social para que a gente estreite esse canal de interlocução de eleitores que normalmente nós não vemos no dia a dia, mas que acompanham o trabalho e cobra da nossa atuação no Senado que nós temos que dar as respostas necessárias da nossa postura política no Senado Federal. O que um trabalhador precisa fazer para conseguir a liberação de saldos remanescentes do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Quem quer saber é o Luiz Renato Kavesky, de São José da Lapa, em Minas Gerais. Ele conta que está tentando retirar valores correspondentes a saldo de 20 anos do seu FGTS, mas sem sucesso. De acordo com Luiz Renato, esses saldos ficam disponíveis apenas para a Caixa Econômica Federal. Ele pede que os senadores intervenham junto ao órgão competente para permitir a liberação do dinheiro. Luiz Renato, o Alô Senado, levou a sua mensagem ao senador Paulo Paim. Luiz, esse é um direito teu, Luiz. Você tem que chegar na Caixa, quer dizer que toda conta inativa, depois de 3 anos, você tem direito, sim, a apresentar o teu pedido, exigir que te passe todos os saldos e demonstrar que você tem direito a receber. Isso não precisa nem uma alteração na legislação. As contas inativas daquele que
deu parte do seu salário para o depósito do fundo de garantia, ele pode retirar e a lei é clara. Você passa no seu sindicato, eles vão te explicar direitinho e você vai na Caixa e a Caixa terá sim que lhe fornecer todas as informações que você necessitar para o seu fundo de garantia, inclusive para a retirada. E a gente chega ao fim de mais um Alô Senado. Mas não se esqueça, esse programa é feito da parceria entre a TV Senado e você. Mande a sua mensagem para a gente. Pelas redes sociais, acesse twitter.com/alosenado ou facebook.com/alosenado federal. Se preferir o telefone, é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. E para enviar uma mensagem escrita, o endereço é o www.senado.leg.br/TV. Nessa página, basta clicar em Fale Conosco no menu Serviços. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!